This evening. I've had a fantastic time in my first ever week in South America. E ele está muito feliz de estar aqui. Para ele é um grande privilégio e é a primeira vez que ele vem para a América do Sul. And I've been made so welcome, and the hospitality that your nation, your people have given me has been amazing. So thank you, God bless you. E ele pôde sentir as boas-vindas calorosas do povo brasileiro e realmente ele se sentiu abençoado. Está dizendo que Deus nos abençoe. What I'd like to share this evening is about God's building work in our lives. Ele quer falar nessa noite sobre Deus construindo um trabalho nas nossas vidas. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 35, nos versículos de 4 a 35. There's three things I'd like us to take from the text tonight. And these three things are sacrifice, skills and specialists. Tem três coisas que ele quer extrair desse texto nessa noite. Uma delas é o sacrifício, a outra é a habilidade e a terceira é especialidade ou especialistas. And hopefully looking at the tabernacle in Exodus will help us understand what God is doing as a building work, not just then, but now, today. E nós vamos olhar para o tabernáculo e tirar do tabernáculo os princípios para entender como Deus trabalhou naquela época e como Ele vai trabalhar agora nas nossas vidas. It's a building work that will cost. It will cost money, effort, resources. But despite that, it will be something that is beautiful. Para construir esse trabalho, a gente vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar esforço. And it's something that God wants us to steward over. He wants us to look after and to make His presence known. E para fazer isso, Deus também nos dá as condições, as capacidades para que a gente consiga cumprir aquilo que é dele. It's interesting to note that the tabernacle is at the center of the Israelites' camp. É importante perceber que o tabernáculo era o centro, né, da comunidade, era bem o ponto central. But it was set apart, it was special as well, because it was holy and the place where God dwelt. E ao mesmo tempo a gente tem que ter na nossa mente de que é algo santo, né, algo sagrado no meio do povo. So, let's first of all turn to Exodus 35, verses 4 to 9. Êxodo 35, versículos de 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. So, having read that, I want us to think about, can we give sacrificially to God's building work? Olhando para esse contexto, a gente precisa pensar God's building work, can we give sacrificially? que tipo de sacrifício a gente pode oferecer para Deus construir em nós esse trabalho. And notice in verse 4, the whole community gathered. Everyone had the chance to give, to contribute. No versículo 4 diz que toda a comunidade foi conclamada a isso, ou seja, toda a comunidade precisava contribuir. There was a mass participation in giving to God's service. É uma participação massiva, né, da comunidade no serviço, prestando um serviço a Deus. I love it. I'm standing in a room full of variety this evening. Every single one of you is different. É interessante que ele esteve nessa manhã em um lugar, numa sala, com muitas gente diferentes, e agora está aqui também olhando vários rostos diferentes, são muitas pessoas.
And that shows something of God's love, and God's creative sense, and God's giving, because we're all so different. Isso nos mostra o quão criativo é Deus. Né? Isso nos mostra, dentro dessa diversidade, a gente consegue enxergar o amor de Deus, por Ele ser tão criativo assim. Each offering has a worth as well. E cada oferta é trabalhosa também, tem um trabalho a cumprir. So I just want to challenge us all, not just you, but me as well, tonight. Eu quero encorajar não somente vocês, mas é um encorajamento para Ele também nessa noite. What God has given you, can you give back to Him? O Senhor, Deus, te deu algumas coisas, mas Ele espera que você devolva isso ao Senhor. And that can be anything. It can be possessions, it can be talents, it can be all things. Isso pode ser várias coisas. Uma posição de trabalho, coisas financeiras, privilégios. And this can be used for God's glory, building God's work. Mas tudo isso precisa ser usado para a glória de Deus, no serviço de Deus. There's that wonderful parable that Jesus tells in the New Testament. Tem uma parábola muito interessante que Jesus falou no Novo Testamento, where he has three people who are given a gift or a talent. onde teria 3 pessoas dando os seus talentos, as suas habilidades. One is given 10, one is given 5, and one is given 1. E dentro disso, um dava 10, outro dava 5 e um dava 1. And the master goes away, having given those gifts. E muitos deles foram embora e não deram os seus talentos. And he comes back, and there's a day of reckoning, and they have to give an account for what they've done with E aí, those quando gifts. seu senhor então voltou, na verdade, aquela parábola que o Senhor tinha dado, né, aos seus servos uma quantia, eles teriam que devolver isso ao seu senhor, e alguns produziram mais e outros não tinham nada a oferecer. And one comes back and says, Master, I had 10, and now I have 20. And he gives the 20 to him. Então aquele que tinha 10, ao ser questionado, ele falou assim: olha, agora eu tenho 20. And the middle, he says, I had 5, and now I have 10. I doubled it. I give that back to you. E aquele que tinha 5, agora devolveu 10, ou seja, o dobro. Finally, the third servant says, I was given 1, and I was scared of you, so I buried my gift in the ground. E aí o último só tinha apenas aquele que ele pegou, porque ele ficou com medo do seu senhor, e aí ele enterrou aquele talento. E aí quando o seu senhor pediu, ele teve que desenterrar somente aquilo que o senhor tinha dado. I believe the size of the gift is not important. What is important is that we don't bury our gifts in the ground. Então ele acredita, né, e a palavra de Deus nos ensina, de que o importante não é o tamanho ou a quantidade do seu talento, mas o que a gente não pode fazer é enterrar o nosso talento. We need to be willing, whatever God has given us, to use those gifts for Him. Nós precisamos estar disponíveis, né, para ser usados por Deus de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. And for me, this week, it's been using sport, been using football. E para ele nessa semana foi através do esporte, através do futebol. For you, it might be something totally different. Talvez para você foi em alguma outra área diferente. But I encourage you, don't bury a gift in the ground, use your gift. Mas eu quero motivar você a usar o seu talento e não jogar ele no chão, não enterrá-lo. So, there needs to be a sacrifice, a willingness to give to God. That's our first point. The second point, Ou seja, esse sacrifício tem que ser uma disposição, estar disponível para o Senhor. and this can be found in verses 10 to 29. O segundo ponto está no versículo 10 a 29. Todos os que dentre vocês foram capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas, as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas, o óleo para a iluminação, o altar de incenso com suas varas, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base,
as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo, vermelho, ourinho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Thank you. So we're moving on to our second part of stewardship, in giving your skills to God's work. Então, movendo para uma segunda parte, a gente vai entender então que precisamos dar os nossos talentos nessa construção, nesse trabalho do Senhor nas nossas vidas. We can use different types of skills. We all have skills, but they're different. Todos nós temos talentos. It may Mas todos be, eles diferentes talentos para que a gente possa ser usado por Deus. it may be something that's up the front that we can see. Talvez alguma coisa esteja na frente que possa ser visto. But again, rightly so, we thank the ladies who cooked us food. Unseen works, unseen skills. Mas também uma pessoa que de repente esteja cozinhando, ela recebe, né, esse talento, ela recebe isso para ser usado para a glória de Deus. All these skills can be used for building God's work, God's church here on earth. Todas as habilidades podem ser usadas nessa construção da obra de Deus, para o uso na igreja, na comunidade do Senhor. Where's the justification for that? Where's the mandate? E qual que é essa justificação, né, para esse dia principal, para esse dia especial de ofertar isso? As we read tonight in here, there was physical things that people did. There was artistic skills, spiritual skills, but all of them were not looked down on. They were all given to God. E a maneira em que isso é utilizado, das diferentes formas, a gente viu pessoas artistas, pessoas artesãos, né, pessoas que tinham diferentes talentos, colocando isso à disposição, as tecelãs, enfim, todo mundo trabalhando na construção desse tabernáculo do Senhor. And these resources that were made available here in Exodus were available for the people with ability to use them. E é importante a gente perceber esses resultados dessas habilidades que são descritas no texto. And we could argue today, are we doing the same? E ver que ele pode dizer para a gente hoje que é possível também ver isso no meio da igreja. Are we releasing the people of our church to use their skills for the glory of God? E essa questão dessa motivação de poder olhar para as pessoas e falar, olha, use o seu talento para a glória de Deus na igreja. Now, any skill that is given by God should be developed. E todos esses talentos vêm de Deus e precisam ser desenvolvidos. We can develop it by studying. We can develop it by studying. A gente pode então desenvolver essa parte do nosso estudo
through training and observation and practice. Podemos, nessa questão do treinamento, da observação e da prática. And that includes everything. That, being a good steward can include sporting gifts, but it can include ministry gifts. Isso é uma questão de mordomia, então você pode incluir qualquer coisa, né, sabendo que você está lidando com as coisas do Senhor, então você é um mordomo do Senhor. But it can also include the gift of just walking and bringing up your children. E obviamente você pode incluir todas as coisas, até mesmo o respirar de uma criança. Other scriptures that talk about this can be found in Colossians 3, where it says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as if working for the Lord." Outras partes da Escritura têm referências sobre isso, né, sobre essa questão da mordomia. E lá em Colossenses 3:23 vai falar que tudo aquilo que você fizer, faça, né, de todo o seu coração como para o Senhor. I love that what if. I really love that what if, because it gives us permission to do pretty much anything. Ele falou que ama esse verso porque isso nos leva a ter um comprometimento. Of course, it must be legal. E certamente, né, um comprometimento legal. Also in Psalms 39, Também em Salmos 139, we're told how wonderfully God has knit us together, how He has embroidered us. e ele vai dizer lá em Salmo 139 o quanto Deus maravilhosamente fez as pessoas de maneira similar, mas ao mesmo tempo com detalhes bem específicos. Como ele molda as pessoas. It's a detail, it's something that's unwasted. None of that detail is wasted. É algo com muito, muito detalhe. Therefore, we have a responsibility to make sure we're not burying those gifts and we're using them and those passions that He's given us. Por isso, essa necessidade da gente não poder esconder os nossos talentos, porque foi algo muito especial que Deus assim, deu para cada um na sua assim, particularidade. Você não tem como enterrar isso. I want to ask you tonight to think on yourself. What are your gifts and your talents? E ele quer fazer uma pergunta nessa noite. How are you? Que seria em que áreas, né, você pensa que você tem uma habilidade natural ou um talento natural na sua vida? And how are those skills and abilities being developed? E como essas habilidades e talentos podem ser desenvolvidas? And how can they be applied to perhaps sport or normal day activity or working in the bank or just going about the supermarket? Como então nós podemos aplicar isso de forma efetiva? Seja no meio do esporte, seja aí no banco, no supermercado, fazendo as nossas coisas do dia a dia. But they are skills nevertheless, and we're not to forget them. So that's my second point, is God uses skills as a way to build His work in the church. Então não se esqueça disso, que você tem esse talento para ser usado, e ele está indo para o próximo ponto, então, que seria dê a sua especialidade, né, a sua especificidade nessa construção da obra de Deus. So, having moved from those two, we're going to think about specialists. What a specialist is. Nós vamos falar agora sobre essa questão da especialidade, né, de algumas coisas que são singulares para nós. And in verse 30 to 35, no versículo do 30 ao 35, we hear about two specialists. Vai falar assim, olha: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho,
e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. So, in these two verses, or these verses, we hear about these specialists applying their skills, firstly, and secondly, teaching others. Então a gente pode ver nesses versos como os especialistas podem aplicar os seus talentos e como também eles podem ensinar e treinar outras pessoas. Now it's here that we must really note a really important prerequisite to that. Então isso é muito importante contar com esses pré-requisitos, né, para que existem alguns pré-requisitos para você ser um especialista na obra de Deus. To be a specialist, we need to be chosen and called by God. Para você ser um especialista na obra de Deus, primeiramente você precisa ser escolhido por Deus. And also filled by His Spirit. E também ser cheio com seu Espírito. These two clearly were chosen by God and filled with His Spirit. E essas são características muito importantes, você ser escolhido por Deus e ser cheio do Espírito Santo. The work of the Holy Spirit is vivid, it's dynamic, it doesn't stay the same. O trabalho do Espírito Santo é vívido, né? É vivo, é dinâmico. The dynamic, we get the word dynamite from, to explode. Something that touches dynamite never stays the same. E essa palavra, né, dinâmica vem da raiz mesmo de dinamite, né, de explosão, de ser aquela coisa, né, bem forte. When we come into connection with God's Holy Spirit, we're not the same. Então, cada conexão nossa com o Espírito Santo de Deus não é a mesma coisa. É sempre diferente. And it's this Holy Spirit that is the power for action, for equipping and creating. Então, o Espírito de Deus é o poder em ação, né? É a maneira que Ele equipa, que Ele cria. And we see this throughout the Bible, throughout the New Testament, that it's the Holy Spirit that gives people the skills and empowers them to live those skills out. Então, esse trabalho do Espírito Santo pode ser visto nas Escrituras de uma maneira muito especial, porque vai falar aqui no texto que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para fazer essa obra em específico. So specialists are the best people to reach a particular people group. I guess that's why, football coaches reach footballers. It's why musicians work in the creative arts. Então, quando você é especialista em alguma área, é muito mais fácil você atingir outras pessoas dessa área em particular. Então, como treinadores, Deus nos capacita para atingir outros treinadores. Como músicos, de repente a afinidade das coisas, né? Um músico falando com outro músico a mesma linguagem, você consegue atingir esse público com maior facilidade. I found it funny this week being an Englishman coming to Brazil to teach football coaching. Então, para ele, nessa semana, uma experiência maravilhosa de sair da Inglaterra para vir para o Brasil para treinar outros treinadores. I think it should sometimes be the other way around. Então, muitas vezes, ele se sentiu meio constrangido. But it's not about being brilliant at something. It's about having a credibility. It's about having a gift that God has given you. Mas não é simplesmente pelo fato dele ser posição, mas é a disposição em servir. And it's the look and the language to connect with other people like yourself. Então é buscar essa conexão, pesquisar a língua, sabe? É falar a mesma língua com os especialistas, né, da área. So specialists are set apart by a calling of God to teach and to train others, to release and multiply God's work here on earth. Então, os especialistas poderiam preparar algo à parte, poderia se sentir assim a parte do chamado de Deus. There's still lots to do in building God's church. Mas ao mesmo tempo,
tem tanta coisa a fazer na obra de Deus, então não se sinta de repente fora do aquário, não é? Por de repente você saber muito de uma determinada área, talvez você se sentir assim, como que eu vou encaixar isso na igreja, como que eu posso fazer isso, mas tem para você sempre um lugar para servir. Christ obviously is the foundation. He is the cornerstone who has laid his life down for us. Então, obviamente que Cristo é a cabeça, né? Ele é a pedra angular, ele é o centro de tudo. Então, vamos olhar sempre para ele. But here is the outrageous invitation of the gospel. Mas isso é um convite de Deus para a gente sair. He asks us to be faithful stewards to complete his work in the church. Então ele faz esse convite para nós de desenvolver a questão da mordomia em todas as áreas, incluindo na igreja. So, church, are you ready tonight to be willing to sacrifice? Então, igreja, nós lemos nessa noite sobre essa questão de ter um sacrifício, oferecer um sacrifício. Church, do you know you have skills to serve God? Então, igreja, você sabe que vocês têm dons e talentos para servir ao Senhor. And are there specialists here, church, who have a special calling by God to go and train others? Então, igreja, vocês também são especialistas. E como especialistas, chamados por Deus para desenvolver um trabalho muito singular. Can I pray for you? Ele quer orar por nós e nos desafiar a servir ao Senhor. Heavenly Father, thank you so much that you are a God who gives things to us. Obrigado, Senhor, por ter nos dado talentos e dons. We don't deserve those things, but still you bless us. Muitas vezes a gente não deseja muitas coisas assim, mas o Senhor mesmo assim nos abençoa. I want to pray for each of us here tonight that we may be good stewards of what you have given us. Eu quero orar nessa noite para que cada um aqui possa ser um mordomo fiel das coisas do Senhor. However big or small, however seen or unseen. De tudo aquilo que possa ser visto e que possa também não ser visto. And Lord, may we, not out of duty, but out of love, give them back to you. E que a nossa atitude, Senhor, possa ser uma atitude de amor com as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. And I ask these things in the name of Jesus, who can do more than we can ever imagine. Amen. E eu peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you, Tom. Irmãos, é incrível a gente notar e assim, desde a criação, desde o início, Deus nos criou para colocar coisas nas nossas mãos para serem cuidadas. Se você olhar lá para Adão, uma das primeiras coisas que ele faz, olha, a gente vai fazer e você vai dominar sobre todas as aves, os animais, enfim. E Deus chama cada um de nós e coloca coisas grandes nas nossas mãos para a gente cuidar. Quantos aqui têm filhos? Como você tem cuidado do seu filho? E é interessante a gente perceber que, olha, as coisas que Deus colocou nas nossas mãos são coisas grandes. A Bíblia fala que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Então você, como mordomo do Senhor, Deus te deu filho e você é um grande arco. E o seu trabalho é se esforçar o máximo possível para mandar o seu filho, a sua flecha, o mais longe e o mais certeiro possível para atingir os desejos de Deus. Para atingir os desejos de Deus. Porque muitas vezes a gente quer moldar os filhos para atingir os nossos desejos pessoais. Mas é necessário, como bons mordomos, saber que as coisas que são colocadas nas nossas mãos não nos pertencem. Pertencem ao Senhor. Por isso nós precisamos trabalhar dobrado
para cuidar dessas coisas. Por isso que a Bíblia vai falar assim, olha, tudo que eu colocar nas suas mãos, faça com todo o seu coração, porque é para o Senhor que você está cuidando, não é para você mesmo. Ah, você quer casar? Cara, você tem que cuidar da sua esposa muito mais do que você cuida de você mesmo. As mulheres vão ter que cuidar do seu esposo muito mais do que elas cuidam dela mesma. Porque é o Senhor que está colocando. E isso muda a nossa cabeça. Isso muda a característica, muda a nossa maneira de pensar. Porque o ser humano é egoísta por natureza. Ele quer as coisas para si. Ele quer o seu bem-estar, ele quer as coisas para si. Então, cada vez mais em que a gente se coloca realmente à disposição a servir ao Senhor, com essa consciência que o Tom falou para nós, com essa dedicação, sabendo que a gente vai ter que ralar, vai ter que ralar. Não vai ser fácil. A gente vai ter que ralar muito. Mas, cara, de verdade é um belo privilégio, né? Olhar lá na frente e ver os resultados de quando você se esforçou, de quando você fez as coisas direito, de quando você escolheu as coisas certas, de que você não abriu mão dos seus princípios, daquilo que você crê, daquilo que realmente Deus te chamou para fazer. Ainda que toda uma sociedade vá contra, mas você se manteve ali fiel. E Deus sempre nos honra. Sempre, sempre nos honra. Sabe, queridos, a gente teve agora esses treinamentos. E foi interessante que de última hora nós fizemos um treinamento lá em Itanhaém. O prefeito da cidade tinha pedido para a gente fazer. E ao chegar lá, são todos, naquele contexto, são pessoas que não são cristãos. Nós tínhamos falado para o prefeito, falamos, olha, nós somos uma organização cristã. Nós pregamos os princípios bíblicos. Porque existem muitas organizações cristãs que, ao se envolver com o governo, deixam, né, de falar da palavra de Deus, porque nós pertencemos a um país laico. Um país laico é um país de liberdade de expressão religiosa. Então você não pode focar numa religião ou outra quando você está no meio do público. E nós falamos para eles, olha, nós somos uma missão confessional, nós somos cristãos, né? E ele aceitou a gente ter o curso. Sabe o que aconteceu lá? Tinha 20 pessoas. Essas 20 pessoas, todos treinadores que atuam nos jogos da cidade de Itanhaém. E muitos deles com muitos problemas de comportamento, né, de falta de ética, de manipular resultados de jogo, sabe, de fazer um monte de coisas erradas para se beneficiar. Em todos os dias que nós estivemos lá, cada um dos dias foi pregado a palavra de Deus para eles, de maneira muito aberta. Muito aberta. No segundo dia, isso no primeiro dia, no segundo dia, quando foi para fazer o devocional, eles pediram para fazer o devocional. Sabe, queridos, Deus sempre honra quando nós somos mordomos daquilo que Deus colocou para nós para fazer. Muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente se angustia, porque as coisas não são fáceis. No meio do futebol, cara, é difícil as coisas. Muitas vezes é difícil mudar uma cultura de um país. Mas é bonito ver alguém da Inglaterra, alguém que é licenciado da UEFA, alguém que é um treinador profissional, que treina um time profissional em Londres, chegar numa igreja no Brasil e pregar o Evangelho. Bom seria que o Filipão pudesse estar numa condição assim, né? Técnico da seleção brasileira, poderia vir numa igreja pregar o Evangelho. Quantas pessoas não iriam ouvir, na verdade? Mas infelizmente não é essa a realidade que a gente vê. Talvez você, querido, foi colocado numa posição
seja no seu trabalho, na sua família ou dentro da igreja. E talvez você tenha muito mais força do que você pensa, muito mais poder do que você pensa, porque o teu chamado não foi feito por você mesmo, mas foi feito por Deus. A tua habilidade não foi construída por você mesmo, mas também foi dada por Deus.